RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Começa agora mais um RBV Agro. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos que estão sempre ligados no nosso programa. Vamos juntos nesta próxima meia hora com as principais informações do agro. E hoje, 24 de julho, é o dia do suinocultor. Exatamente, um setor muito importante do agro de Santa Catarina e principalmente na região oeste e meio-oeste. Verdade, a nossa região é referência na suinocultura, com produtores dedicados que abastecem grandes empresas de alimentos. Parabéns a todos por esse dia e parabéns a todos os agricultores e motoristas também, já que amanhã, 25 de julho, é dia do agricultor e do motorista. Parabéns mesmo, duas categorias que enfrentam desafios todo dia, o agricultor no campo, o motorista nas estradas, mas que tem o nosso reconhecimento como trabalhadores fundamentais para o Brasil. Destaque do RBV Agro. Em comemoração ao Dia do Colono e do Motorista, uma história de quase 70 anos dedicados à agricultura e às dificuldades de quem vive na estrada. Controle de geada. Fruticultores utilizam técnica de congelamento de pomares para salvar a produção. Tem ainda uma reportagem sobre o período ideal para fazer a poda das frutíferas. Um agricultor que registrou a presença de um leão-baio em sua propriedade aqui na região. E uma matéria sobre Ora Pronobis. O inverno é o período ideal para fazer mudas dessa planta comestível. RBV Agro. O começo da semana foi de frio intenso em Santa Catarina. Na segunda e na terça-feira, os municípios das áreas mais altas do estado amanheceram com temperaturas negativas e geada ampla. É o chamado geadão. Teve municípios com até 3 dias seguidos registrando mínimas abaixo de zero, e isso obrigou os fruticultores a fazer o controle da geada. Com a técnica de aspersão de água, os galhos são literalmente congelados e os pomares ficam protegidos. As temperaturas negativas exigiram atenção por parte dos fruticultores da região meio-oeste de Santa Catarina, que aplicaram técnicas de controle de geada. Acontece que as variedades mais precoces de pêssego e nectarina, por exemplo, já estão na fase de floração, e o frio abaixo de zero pode queimar as plantas, trazendo prejuízos significativos no final da safra. O produtor Valmir Suzin, da linha Rio Bugre, em Caçador, onde a temperatura chegou a menos 3 graus, conta que colocou o sistema para funcionar ainda na noite anterior à geada. Tem umas variedades mais do cedo já que se mexeram, uns pêssegos, umas nectarinas. Então fui monitorando as temperaturas e quando chegou a meio grau positivo, quase 0 grau ali, era 9 e pouco da noite já, tive que ligar a irrigação. Daí fiquei cuidando, monitorando. Daí de manhã cedo estava uma sensação térmica bem mais, mas a temperatura estava 3 negativo. E daí com a irrigação, onde que estava a irrigação ficou 0 grau. Ali ele não deu problema, ali provavelmente vai salvar. Então é um benefício e um benefício bem importante para se manter nessa lida aí, que não é muito fácil não. O fruticultor de Pinheiro Preto, César Denardi, também conta que literalmente congelou o pomar para proteger as flores e os pequenos frutos que já estão começando a nascer. A gente faz o combate com aspersão de água, congelando os galhos das frutas, né? E as frutas e flor e as gemas queimam com 1 grau negativo, né? Então a gente congelando, ele vai ficar em 0 grau, não vai ficar menos que isso. Denardi lembra que há outros métodos de controle de geada, mas hoje o que se tem mostrado mais efetivo na região é através da aspersão de água. O controle por meio de aspersão de água é o mais eficiente que a gente usa aí e que o pessoal adota na região. As outras opções que tem é fumaça, só que se der algum vento, coisa assim, a fumaça vai embora, aí perde todo o trabalho. E também com queima de lenha e carvão, só que daí o custo é bem elevado. E é um meio de, fazendo essa aspersão aí, os combates de geada, é um meio de salvar a irrigação, que muitos anos a gente perdeu safra por causa disso. Além de reservatórios de água em boa quantidade,
O fruticultor, para instalar esse sistema na propriedade, precisa adquirir equipamentos como o motor e os canos que levam a água até o pomar. E os produtores de frutas podem ir preparando o sistema porque na segunda metade da semana que vem tem uma nova onda de frio polar que vai derrubar as temperaturas. Por falar em fruticultura, nós fizemos também uma reportagem sobre o período ideal para fazer a poda dos pomares. Nossa região é uma das grandes produtoras de frutas de clima temperado do estado, responsável por uma grande parte da produção estadual. Os mais experientes já sabem disso. No caso aqui, a dica fica para quem pretende iniciar o cultivo ou mesmo para quem tem em casa e não sabe como realizar a poda, pois esse detalhe pode fazer a diferença em relação à qualidade das frutas e à produtividade. No caso em questão, vamos falar do pessegueiro. Alceu Assis, extensionista da Epagre Regional de Videira, passa algumas dicas importantes. Com relação à poda em si no pessegueiro, né, nós temos 3 momentos: a poda de frutificação, que é realizada agora, a poda verde, que é praticamente antes da colheita, ali 20, 30 dias, e a poda de pós-colheita, tá? Aqui nós vamos nos referir sobre a poda do momento, que é a de frutificação, né? É importante você ir tirando alguns ramos para que possa entrar sol e ar, né? Aeração e insolação, você não pode deixar demais. Nunca cortar rente ao ramo. Sempre você tem que deixar, quando você fizer a poda, deixar um pouquinho para que não cegar as gemas, para que elas nasçam, né, cresçam aí e possam frutificar. A importância da poda também, ela vai te diminuir o raleio, que é uma outra prática que vai ser feita mais à frente, porque a planta suporta um número X de frutos e a gente quer frutos de qualidade, não quer pequeno. E entre outros fatores, né, são esses praticamente que estão relacionados à poda. E no caso das barreiras, quando e como realizar a poda? Nesse caso aqui, provavelmente nós iremos fazer final de julho, começo de agosto. O produtor que tem uma área grande, aí realmente ele tem que começar a podar um pouquinho mais cedo. Nesse caso aqui nós temos diversas variedades de uva e num formato chamado Y ou manjedoura, que é diferente da maioria das parreiras que temos na região, que é no sistema latada. Você mencionou uma das formas, mas de modo geral, de que forma pode ser realizada? De modo geral, a uva a gente poda nesse sistema no formato de esporão com 2 ou 3 gemas ou no de varas, onde você deixa de 5 a 6 gemas. Vamos dar um exemplo aqui, então, seria assim. Se deixasse um esporão, esse aqui ó, com 2 gemas, por exemplo, ou 3 gemas, estaria podado aqui. Um esporão com 1, 2 gemas, né? E se você quisesse deixar uma vara, essa, por exemplo, é muito fina, essa vai ser cortada, mas uma um pouquinho melhor, você pode deixar ela com 5, 6 esporões, que no caso aqui alcançaria nesse segundo arame. Aí, é claro, depois tem a amarração aqui, que é realizada com vime ou com um instrumento plástico aqui. Amanhã, 25 de julho, é dia de lembrar 2 profissões muito importantes para o nosso país. Dia do colono e do motorista. A força do campo e da estrada movem a economia do Brasil. Estas 2 classes têm muitas histórias que merecem ser contadas. Para marcar a data, escolhemos contar a história de um grande exemplo para a agricultura. A Juliana Gomes encontrou no município de Iomerê o seu Camilo Corrente, que há quase 70 anos dedica a sua vida ao campo. A agricultura é a base da cadeia produtiva de alimentos. Embora seja processada e transformada, a matéria-prima vem do campo. É pelas mãos de pessoas como o senhor Camilo Corrente, morador do interior de Iomerê, que todos os dias podemos saborear os mais diversos alimentos. Há quase 70 anos, ele dedica a vida ao campo, com o plantio de hortaliças. Comecei na agricultura quando tinha uns 8 anos. Na verdade, que ia junto trabalhar com meu pai, e daí depois, sabe, quando foi aos 15 anos, em 61, daí eu comecei a trabalhar aqui. Depois casamos, né, e vivemos na agricultura. E nessa longa trajetória na agricultura, a falta de valorização do homem do campo é uma das questões que mais preocupa. Só que eu acho que a agricultura
Os órgãos deviam dar mais incentivo, porque nós não temos incentivo. Na verdade, o agricultor hoje é mal visto, né? É que nem... Outra coisa, por que eles não pegam as coisas daqui aos mercados? Eles mandam vir tudo de fora, então como é que fica? Hoje o repolho eles parece que não querem nem de presente. Além disso, a falta de interesse das novas gerações também é um fator que vem prejudicando a agricultura. Eu vejo o seguinte, que eu venho acompanhando há muitos anos a agricultura. Eu estou vendo que acabou a nossa geração, essa piazada nova, ou vão aprender a trabalhar ou vão morrer de fome. Porque ninguém quer mais trabalhar. A gente teve rapaz aqui de 16, 17 anos aí, não querem saber. Camilo acredita que o estudo é fundamental para qualquer profissão, mas a experiência que se adquire no campo não se encontra nos livros. Porque aqui, quando eu tinha, aqui veio gente, professor de Chapecó, da região aqui não tinha quem não veio, na verdade. O Sandro Seco, quando ele era o nosso técnico agrícola e o Merê, ele vinha aqui e dizia, me diga o que você faz, porque eu não sei. Eu faço as minhas experiências, não digo que não, eu faço. Aí eu vejo o que dá melhor, eu planto, e o que não dá. Mas o principal de tudo, a verdura, é você saber as variedades e a semente. O agricultor colhe cerca de 4 toneladas de hortaliças durante a safra e cuida de toda a área plantada sozinho. E ele conta qual é o segredo para produzir hortaliças saudáveis. 80% é água e limpa. Você plantou a verdura 15 dias após o 20, você passa a enxada. Aí parece que ela vem bem melhor. Mas tem um ingrediente ainda mais importante nessa receita: o amor. Eu acho que quem faz uma coisa tem que ter amor do que está fazendo. Eu vejo isso. E para esse agricultor, que se dedica à produção de alimentos todos os dias, há quase 7 décadas, a profissão é um motivo de orgulho. Eu sempre digo, a agricultura seria orgulho da pessoa, né? Que ela está plantando, produzindo, para levar para quem não tem, né? Na cidade, quase ninguém planta, né? Então a gente se acha orgulhoso porque está contribuindo com as pessoas, né? E é assim, trabalhando de sol a sol, que os agricultores garantem que o alimento chegue à mesa de todos nós. Cada refeição que fazemos só é possível graças à dedicação de pessoas como o seu Camilo, que apesar das dificuldades, tem verdadeira paixão pelo que faz, transformando as sementes em vida. Um belo exemplo, parabéns ao seu Camilo que participou da reportagem. E em nome dele, estendemos nossos parabéns a todos os agricultores. Exato, parabéns ao pessoal do agronegócio, aos agricultores familiares, os mais experientes, os mais jovens, que são importantes para a sucessão no campo, as mulheres rurais, enfim, a todos que movem a força do agro. Mas vamos fazer uma pausa para tomar uma água, um café, um chimarrão, como você preferir. E no próximo bloco tem a homenagem aos motoristas. E ainda um agricultor que registrou a presença de um leão baio aqui na região, uma matéria sobre Ora Pro Nobis e os recados dos ouvintes e internautas.
RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta e chegou a hora dos recados dos ouvintes e internautas. Recebemos muitas fotos do frio do início da semana, da geada em vários municípios, dos pomares congelados com a técnica de aspersão de água. É mesmo, foram muitas fotos. Nós estamos mostrando algumas para quem nos assiste pela internet. Impossível mostrar todas, mas realmente belas imagens. Obrigado a todos que participaram. O Guilherme Zardo nos mandou uma foto também muito bonita do amanhecer em Caçador na quinta-feira desta semana. Tem registro do César Denardi, de Pinheiro Preto, da Flor do Pessegueiro. Grande abraço e obrigada pela audiência. A dona Idalina, do bairro Bom Jesus, em Caçador, ela faz pão no forno de barro e mandou fotos aqui para o RBV Agro. Parece que ficou mesmo uma delícia. Um abraço, dona Idalina. Um alô também para o seu Ardino e dona Ema Dalacqua, da linha São Pedro. Lá na propriedade deles foi colhida uma mandioca de mais de 6 metros, Murilo. Na semana que vem tem matéria de mais um legume com tamanho recorde aqui na região. E outra matéria que estamos preparando para outra semana é do mel de melato da Bracatinga, que é produzido em 107 municípios catarinenses e que nesta semana conquistou o selo de indicação geográfica. E você que tem uma foto bacana, um vídeo ou algum recado para o nosso programa, anota aí o nosso WhatsApp 991294258. RBV Agro. Já falamos do Dia do Agricultor, mas de nada adianta o colono plantar o alimento se não tem o caminhoneiro para transportar a produção. Exato, entre muitas dificuldades, o motorista resiste ao elevado preço dos insumos e combustíveis, rodovias esburacadas, falta de estrutura nas estradas, baixa união da categoria e falta de representatividade. Mas como diz o ditado, sem caminhão o Brasil para. O Douglas Alves foi para o trecho conferir quais as dificuldades enfrentadas pelos estradeiros. Os caminhoneiros são engrenagens fundamentais do sistema econômico do país, já que grande parte do transporte de carga, especialmente a produção agrícola, é feita por rodovias. Pelas estradas brasileiras trafegam cerca de 2 milhões de caminhoneiros, que transportam 60% da carga movimentada no país. Caminhoneiros que vivem na estrada falam sobre a falta de união da classe, que ainda é um dos obstáculos. Mesmo assim, a pandemia, essa classe continuou os trabalhos. O desafio hoje é complicado, né? Muita desunião entre todos nós, e motorista não se une, um querendo bicicletear o outro, e muita falta de apoio na rodovia, sim, sabe? Vamos estacionar o caminhão, senão a empresa não abastece lá, não é autorizado, tem que achar outro posto, assim por diante. Só pode parar no que nós abastece. E como a gente está trabalhando essa doença aí, às vezes a gente transmite para nossos familiares, né? E principalmente ali no começo, ali quem não estava preparado, né? Não era o meu caso. Os amigos da gente, sim, que não tinha condições ainda, a gente tinha, se ajudando. E assim foi, um ajudando o outro. Na pandemia aí, que precisamos trabalhar mais do que o normal para poder segurar meio em pé, nem outras coisas, porque não poderíamos parar, senão nem os outros, o pessoal fica sem alimentos, sem combustível. Qual a melhor coisa quando você termina uma viagem e volta para casa? Ó, encontro da família, né? Os filhos, esposa, né? Motorista e agricultor são os que mais sofrem. O dia que as autoridades der valor para esses dois heróis, eles vão ver quando são heróis, porque na greve passada eles viram o quanto é ruim faltar as coisas. A profissão nossa é muito, não tem valor nenhum no caso. A gente passa bastante dificuldade na estrada, mas é o que a gente escolheu e a gente agradecer a Deus pelas dificuldades que a gente passa e coisas, a gente tem que agradecer muito a Deus. Pelo tamanho do investimento hoje não compensa mais sair na estrada. Eles são os verdadeiros heróis por estar na estrada e igual esses caras aí não existe. Não existe, cara, são um espetáculo.
presidente do Sintravir, Antônio Serighelli, dá o recado a toda a turma da estrada e os agricultores pela passagem do seu dia. Queremos parabenizar aqueles que escolheram a estrada como companheira. Dia de quem acelera para o futuro e leva na carroceria a produção de um país. Dia de todos que não deixam o progresso frear. Hoje é dia de quem leva na boleia a saudade e o carinho de sua família. Reconhecemos e agradecemos essa categoria, que juntamente com os agricultores tem como missão de transportar e produzir a economia do nosso país. Devemos muito a esses profissionais que mantêm o Brasil funcionando, mesmo em tempo de pandemia. Quer dizer para o nosso companheiro da estrada ser mais unido, né? E procurar sempre passar, transmitir coisas boas assim para o outro, né? Procurar ajudar, né? Queria dizer que força, né? Fé e feliz dia do caminhoneiro, né? Que sem caminhão que nem do outro o Brasil parra, né? É uma corrente, mas o caminhão precisa, né? É isso aí, queria agradecer. É que a gente tem que ter mais união, a gente tentar se ajudar mais as pessoas, um ajudar mais o outro, para poder cada vez a gente ser mais valorizado, né? Ora Pronobis, uma das plantas comestíveis mais divulgadas que já foi tema de reportagem aqui no Agro. E você sabia que agora no inverno é o período ideal para fazer mudas de Ora Pronobis? A planta, que é facilmente encontrada em diversas casas da nossa região, é conhecida pelo seu alto teor de proteínas. Essa característica rendeu à Ora Pronobis o nome mais popular, sendo chamada também de bife dos pobres. Agora, o que muitos não sabem é que esse período de frio é ideal para fazer mudas a partir de estacas. O engenheiro agrônomo Onofre Alberton possui no quintal da casa em Caçador uma planta que chama atenção pelo tamanho e vitalidade. Agora as plantas, de modo geral, entram numa fase de dormência. Então você pode cortar estacas dessa planta, levar para o solo, colocar alguns centímetros dentro do solo, não deixar faltar água, e esse é o momento exato para fazer mudas de Ora Pronobis, né, nessa época. Agora no inverno, nessa nossa região aqui, a tendência dela é secar a parte aérea. Vai morrer tudo. Vai secar completamente. Então, o que a pessoa que tem a planta em casa deve fazer? Quando chegar a época da primavera, em setembro, começa a brotar, corta completamente a parte aérea, rente ao solo, e em seguida ela rebrota e vem com força total. Onofre Alberton ensina como você pode facilmente fazer mudas a partir de estacas. Tendo a estaca, as pessoas podem plantar em qualquer tipo de solo, porque é uma planta rústica, não precisa de uma adubação extraordinária para isso. Você pode colocar inclusive em vasos se quiser. A pessoa pode plantar em vasos, em canteiros, em áreas, onde quer que tenha possibilidade de crescer a planta. Corta-se uma estaca de uns 20, 30 centímetros, põe-se na terra enterrada a uns 5 centímetros, 6 centímetros e não deixa faltar água. Esse é o detalhe. O Ora Pronobis, por ser rica em proteína, é bastante consumida em diversos pratos de comida. Ela pode ser utilizada como fonte complementar nutricional em qualquer dieta, ajudando a satisfazer as necessidades do corpo e oferecendo benefícios adicionais. O agricultor Jacemir Buffon registrou a presença de um leão baio na sua propriedade no interior de Caçador, na manhã de segunda-feira desta semana. Ele fotografou quando o animal subiu em uma árvore para fugir dos cachorros. Vamos ouvir o relato dele. Como de praxe, de manhã cedo, depois de uma bela geada, eu sempre dou minhas voltas, olhar a natureza, olhar os animais, as vacas que estão lá no fundo do potreiro. E hoje de manhã eu tive uma grata surpresa. E aí eu tenho uns cachorros que são muito parceiros e amigos, eles sempre vão junto. E eu fui e dei a minha volta normal. Tava tudo em ordem, as coisas, e naquilo escutei as baruadas dos cachorros que ecoavam parado. Aí eu, como são meus companheiros, fui atender, fui dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. Mas meus cachorros não são de caça, são mais de guarda mesmo, né? E eles, pela minha surpresa,
elas tinham trepado uma onça parda. Cara, uma beleza, uma imponência, uma coisa fantástica, coisas que até hoje eu só vi na televisão, e hoje eu tenho a satisfação de dizer que aqui na nossa natureza, nesse espaço preservado, que ainda tem muita vida, reaparece animais que estão em fase de extinção. E a onça é uma delas, né? Então fomos visitados hoje pela majestade da onça parda, e eu tirei os cachorros, orientado inclusive pela... A gente pediu o que ia fazer e tal, né? A polícia entendeu que... ambiental entendeu que como era uma área, era o habitat dela, era só a gente deixar ela no sossego que ela tomaria seu destino. E assim o fez. Cercada de gado, ela desceu lentamente, com toda a calma, pulou no chão e tomou seu rumo e foi sentido ao mato. Então assim, foi uma coisa muito boa da gente poder ver uma coisa que não é todos os dias que a gente consegue presenciar essas ações da natureza. E para fechar, tem o reprise do quadro Meu Bicho, que fez o maior sucesso nesta semana. Vamos lá, é a história do Paçoca, um cãozinho que foi adotado e se tornou o mascote de um posto de combustível. É muito comum que famílias adotem um bichinho de estimação. Mas e quando essa atitude parte dos colaboradores de uma empresa? Foi o que aconteceu em um posto de combustíveis de Videira, que há 2 anos cuida com muito amor e carinho do Paçoca. Um cãozinho que se tornou o xodó dos funcionários e também dos clientes. Maico Júnior da Silva Schulte é um dos funcionários que ajuda a cuidar do Paçoca. Ele conta como o cãozinho chegou até o local. Na verdade, o Paçoca foi uma doação do conhecido de um guarda que trabalhava com nós aqui, né? Daí ele falou pro Livo se ele queria, porque o nosso outro cachorro tinha sumido, né? Daí ele ofereceu pro Livo, o Livo trouxe pra cá. Ele tá aqui com nós agora. Para nós aqui é uma alegria, né? Ele é o nosso mascote do dia a dia, né? Brinca bastante, come bastante também, faz folia. E com um jeitinho sapeca e super simpático, Paçoca encanta todos que passam pelo posto. Principalmente com as crianças, né? Que vêm junto, né? Com os clientes, né? Gosta de brincar com ele é bem carinhoso, né? Ele gosta de... Os piazadas jogam 1 litro, ele vai buscar, traz de novo, entendeu? O pessoal gosta, né? De ter um animalzinho junto aqui para brincar, para, digamos assim, as crianças quando vêm junto, né, gostam lá de passar a mão nele. Mas o Paçoca não é o primeiro cãozinho adotado pelos funcionários do posto. O primeiro, antes do Paçoca, era o Pequeno, que lá era uma mistura de um Rottweiler com um Husky, né, e ele passou lá 15 anos com nós aqui. Aqui ele era mais bagunceiro, porque tinha o irmão dele também, né, ele era maior. Ele é bem carinhoso, de vez em quando a gente tinha que buscar ele lá no centro, porque ele fugia, não conseguia mais voltar. Até nos últimos anos dele ali, ele estava bem, como é que se pode dizer assim, mais calmo, mais devagarinho, tá ficando velho, né? Maico comenta também que todos no posto ajudam a cuidar do Paçoca. Na verdade, de manhã os já chegam, né, que abrem o posto, vão lá, trocam a água dele, colocam ração, e daí na parte da tarde, que tem as piazadas mais bagunceiras, né? Daí vão lá, soltam ele, jogam os litros para ele brincar, ele vem de novo, as crianças gostam de brincar com ele também. E não é só em Videira que o Paçoca ficou conhecido. O pessoal também que vem abastecer aqui de fora, né, ou os aqui mesmo, assim, gosta de ir lá tirar foto com ele. Daí postam nas redes sociais, ele tá bem famoso o Paçoca aí, pra lá e pra cá aí. E nesta semana nós resolvemos promover o Paçoca, que deixou de ser apenas mascote e se tornou o gerente do posto, com direito a crachá e tudo. Que legal! Bora almoçar, Murilo! Ponto final no RBV Agro de hoje. Lembrando a você que nos ouve pelo rádio que todas as reportagens em vídeo estão lá nas nossas plataformas digitais. Acesse YouTube, Facebook, procure por RBV Notícias e não esqueça de anotar o nosso WhatsApp e mandar um oi para receber conteúdos do agro e enviar as suas sugestões pra gente. 99129-4258. Bom final de semana e parabéns a todos os agricultores e motoristas pelo seu dia amanhã. Sigam firmes na luta. O RBV Agro volta no sábado que vem. Até lá. RBV Agro.
As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.